Teve algum jogo assim, fora esse Guarani de Juazeiro, Guarani de Sobral aí, que houve esse erro, né? Aí teve algum outro jogo assim que você disse, rapaz, porra, bicho, não quero mais não, a arbitragem pensou em desistir, assim, por conta de um erro? Cara, por conta de um erro não, mas teve um ano que pra mim foi muito ruim, velho. E aí juntaram alguns problemas pessoais, na época eu tava em separação, né? Tava separando da primeira esposa, então, cara, foi aquele ano que eu não acertava nada. Que tinha lances bobos que eu errava, que eu disse, como é que eu erro isso, macho? Então, assim, a arbitragem ela vai muito pro mental, velho. Se o cara não estiver bem mentalmente, se o cara não tiver com a cabeça boa para ir pro jogo, meu amigo, o cara não acerta. O cara não se concentra. Se não se concentra, o cara não consegue mentalizar o jogo ali. E às vezes a coisa tá na frente dele e passa. Acaba E não passa, mas né, a cabeça que não tá legal. Por isso que é importante os árbitros terem a sua tranquilidade financeira. Então tu imagina hoje um cara que vai para um jogo e diz assim, eu não posso errar. Eu vivo disso aqui. Se eu errar, eu tô fora de escala. E aí como é que eu vou pagar as contas? E a pressão psicológica já aumenta, né? E quando o cara erra, o cara é afastado. Aí quando o cara volta, meu irmão, se eu errar de novo, eu vou ser afastado de novo. E os boletos? Então, assim, é uma pressão psicológica pro cara que tá dentro do campo muito grande. Além da... Isso eu tô falando a de fora e a de dentro na hora do jogo. Que é um monte de mala, cobra, os caras que 22, sabem como no mínimo 22. Pressionar, dentro de campo, né? Os caras sabem pressionar, né, o árbitro, e ali, se o cara não tiver firme, o cara perde a mão do negócio. Não consegue controlar, não. Era uma coisa que eu ia perguntar. Rapaz, eu não vou mais não. Na arbitragem, assim, há muito tempo a gente vê que, aí é a opinião minha, eu acho que tem muito árbitro também, lógico, deve haver alguma orientação para o cara fazer o ouvido de mercador, né, que não vou prestar atenção, porque o que a gente observa, tem muito jogador hoje, cara, que reclama assintosamente do árbitro. Tem. E o árbitro tá fingindo que não tá ouvindo, porque, bicho, dá uma sensação de que a gente pensa assim, cara, meu irmão, que cara frouxo. Pô, o que custa dar um cartão amarelo pro cara? Pra disciplinar o jogo e quem sabe disciplinar até um campeonato. Sim. Porque se o árbitro começa a aplicar a regra, a galera, eita, gente, tá todo mundo aplicando, vamos dar uma maneirada. Porque os cabos chegam hoje pra esculhambar, porra. Eu falei até pra ele uma vez, eu disse assim, cara, como é que vocês aguentam um negócio não, bicho. No jogo de domingo agora, o Neymar era pra ter sido expulso no primeiro amarelo que ele tomou. Pronto, porque ele quase dá no árbitro antes. Cara, botou o dedo na cara e perguntou se ele tava cego. Então, como é que não dá um amarelo só que é o Neymar? Cara, é isso. Ele falou ainda assim, você é ruim, né? O cara falou, cara, você é ruim. E ele não precisa brigar com o Neymar, basta chegar... Não. Ali era ele deixa cartão não precisa falar, amarelo ali, não precisa falar, entrega o cartão assim. E aí o Neymar corre pra cima do árbitro, bota o dedo na cara, grita, pergunta se tá cego, e o árbitro olha pra ele, baixa a cabeça e sai. Diz que ele é ruim. Não, baixa a cabeça, né? Tipo assim. E teve um momento que ele falou assim, isso é falta de respeito, Neymar. Só não é o pai dele tá falando com ele, nem a mãe não, a avó não. E aí seria o primeiro amarelo, na falta que ele fez já seria o segundo amarelo. E o gol, o terceiro amarelo, né? Já deveria ter sido expulso. Então isso virou uma cultura do futebol brasileiro, que os jogadores chegam pra cima do árbitro, bicho, com desrespeito mesmo e reclamando de uma forma assintosa que, meu irmão, tá na hora, bicho, da arbitragem como comissão, não vou dizer que o cara individualmente vai fazer isso, mas como comissão, a comissão dizer, galera, vamos disciplinar isso aqui, esse ano, e comunicar aos clubes, esse tipo de lance aqui a gente não vai tolerar mais não. Vamos aplicar a regra a partir de agora integralmente. Mas eu te garanto, não tem nenhum tipo de orientação para os árbitros serem mais coniventes com essa situação. Parece que tem. Mas tem comissões que cobram mais pulso firme em relação a isso. Teve uma época, que foi a época que eu entrei na CBF, que o presidente era o Sérgio Corrêa. Meu amigo, a ordem era, se o cara falar contigo em tom de voz um pouquinho, é cartão. Se você não der cartão, você tá fora da próxima escala. Meu amigo, era cartão amarelo por qualquer coisa. Teve uma época que foi exagerado. Aí começou a ter uma pressão dos clubes, porque, querendo ou não, quem manda é os clubes. Né? Na hora que os clubes começam a pressionar o presidente da CBF, o presidente da CBF chega lá na comissão e diz, ei, aquele... Aí, tira o árbitro que é melhor.
né? Teve O lado mais fraco. teve esse lance do Neymar que a gente tá comigo. Mas tem todo jogo, esse lance do Neymar, todo jogo Pronto, tem. eu já ia falar sobre um outro lance, cara, que eu achei ali. Pra mim, eu acho que ainda foi pior do que o do Neymar, que foi o do Lima, pelo Fluminense. Que o assistente foi querer colocar a bola no local, Ridículo. o cara tirou a bola do cara. Fez com o assim pé. de palhaço ali, Aí mano. o cara, irmão, a bola, ele sai daqui, empurrou o assistente, pô. Cara, Não sei se tu chegou a Vi, ver. era o Bruno Pelo Arleu. Fluminense. O Bruno Aí Arleu. o cara, Bruno chegou lá e ainda tirei, fez meu assim. irmão. Não sei o que. cara, o que tem é Toma outra. amarelo, a bola é aqui. É o cara que Cara, tira com o pé, pô. É outra Não, coisa. ele se abaixou pra pegar a bola e o Lima tirou a bola, mano. Foi, pô. Duas Cara, vezes. não pode, bicho. Eu tô falando de hábito central, né? Que o cara que ele é ofendido direto pelo jogador, mas o que tem de assistente ofendido que fica, mais e ainda, fica né? calado. Meu irmão, Leva grito. E a primeira o grito, o primeiro vai tomar naquele canto, o primeiro palavrão que vier, só levantar, chamar o árbitro e vir, mano, acaba. Pra tomar providência. mas mano, isso é muito do árbitro mesmo. É o né? árbitro que engole. Pô, isso é quase E- todo mundo, mano. É o árbitro que tem uma personalidade de dizer assim, não vou. Eu vou engolir aqui. Vou fingir que não ouvi. Mas hoje, velho, tem câmera tudo que é lado, tem leitura labial, tem É. microfone, até nas bolas agora. É. Então, assim, velho, não passa nada. Antigamente, na época do Vila, o Vila mandava o jogador tomar no cu, o jogador mandava ele tomar no cu, E aí? pronto, e não saía do dentro do campo. Hoje, Agora meu é amigo, o senhor, não sei o quê. hoje não dá mais, porque hoje todo mundo pega TV, É. microfone, pega tudo. Então, A gente Eu não vou dizer quem era o assistente, Sim, mas assim, amigo. não, porque eu não lembro. Não vou dizer porque eu não sim. lembro. Que foi um jogo de Campeonato Brasileiro aqui, macho. E eu tava assistindo ali na beira do campo, que eu tava trabalhando. Mas foi naquele da do Zico Cabral que tu baldeou o negócio, não? Não, foi não. acabou o jogo, Que eu anulei um gol da arquibancada. acabou o jogo. Eu troquei a bola e anulei um gol, né? Na arquibancada. Mas não, foi não. Eu tava no Castelão. E, cara, teve um jogador que foi. Meu irmão foi pra cima do assistente, meteu o dedo na cara, esculhambou. Meu irmão, eu não tô acreditando nisso, não, macho. Quase que eu chego lá, quase que eu de repórter ia chegar lá. Mas não, pelo amor de Deus, quer que eu te ajude? Tu tá em estado de choque, é porque tu foi desrespeitado, não sabe o que fazer. Cara, não tem como, bicho. Tá na hora de parar isso aí, cara. Passivo em relação a isso. E teve um clássico rei, Fortaleza e Ceará, eu tava apitando, o Nailton Oliveira, o melhor assistente cearense, né, da FIFA, tá na FIFA. Eu expulsei o Pio jogando pelo Fortaleza, porque o Pio chamou o Nailton de cagão. Eu não ouvi. Pronto, Ele bicho. tava lá, o Pio foi lá pegar a bola, o Pio queria escanteio, ele deu tiro de meta. Aí ele foi lá, você é um cagão, eu sou um frouxo. Aí o Nailton levantou a bandeira. Cara. Aí eu, vixe, meu irmão, que deu merda. Aí eu fui lá, e o que foi, Nailton? Ele falou isso, foi? Tá fora. Pronto, Aí ele foi lá, simples, deu um pô. chute na bandeira, do lado do Nailton, o Nailton ficou bem paradinho. Isso, Saiu. não precisa brigar, não precisa brigar, não precisa Não tem ficar o que fazer, é nervoso. só isso. Aplicou o cartão é um instrumento que pô. Até pra disciplinar o cara em relação a respeitar, né, a outra profissão. E aí o cara se prevalece disso. A gente tá falando, ó. A gente falou do Neymar, né? Falamos do lance do Lima. Tem esse lance agora do Pio. Teve outro também, cara, do Mano Menezes. Esse aí eu acho que virou até meme. Né? O Mano Menezes do banco de reserva, acho que foi pro quarto árbitro. Foi. A Edna pitando. Aí ele foi e falou um palavrão, né? Com o quarto árbitro. E o cara parecia um menino, pô. O cara chegou, ei, ele mandou ir tomar não sei aonde e tal. Entendeu? Então, assim, enquanto isso estiver acontecendo, e eu acho que a rigidez da arbitragem não for dessa forma como você aplicou o cartão, vai continuar isso aí. Cara, e se fosse uma coisa difícil de fazer, mas não é, você nem precisa abrir a boca. Porque falta coragem, essa é a verdade. Tem Cara, horas que os caras, pelo os amor de árbitros, Deus. infelizmente, falta coragem, velho. Falta coragem. Esse aí que eu até gosto, assim, tecnicamente dele, mas disciplinamente, esse que apitou do jogo do Santos, que eu não assisti o jogo, né, mas eu vi esse lance do É Neymar. um dos melhores. É o Davi Lacerda, bem novinho ele. Isso, tecnicamente eu até gosto, mas, pô, ele baixou a cabeça, o Neymar esculhambando, ele baixou a cabeça. Olha o respeito, viu, Neymar? Nem a avó dele fala desse jeito com ele, pô. O engraçado, entre aspas, foi que assim, ele chegou pro árbitro e falou assim, é muito ruim. Aí o cara falou assim pra ele, você também é ruim. o árbitro falou com o Neymar, você também é ruim. Então eu disse, cara, realmente aí o negócio ficou... Eu acho que realmente o negócio ficou... E tem aquela coisa também, os jogadores, eles têm o perfil do árbitro.
ele sabe. Os que permitem reclamar, os que permitem bater, os que não controlam o jogo, os que são tecnicamente ruins e erram muito. Os jogadores, do mesmo jeito que os árbitros, quando vão pro jogo, eles sabem quem quem é o zagueiro, quem é o atacante, quem é o goleiro, quem é o treinador, sabe. A gente vai pro jogo sabendo quem é quem. Os jogadores sabem quem é o árbitro. Isso aqui dá pra montar. E eu acho que também tem muito do momento do jogo, né, César? Por exemplo, o jogador, ele sente também quando o árbitro tá sentindo que tá fragilizado aquele jogo e tá fragilizado, né? tá, assim sente. como o árbitro também sente que o jogador ali em algum momento também vai cometer algo para que você puna, né? Sente. O jogador sente quando o árbitro tá inseguro, quando o árbitro tá na dúvida, quando o árbitro cometeu um erro grave, aí a pressão começa a ser maior ainda. E aí é uma guerra psicológica, velho. É uma guerra psicológica. Imagina só um árbitro que ele comete um erro grave no primeiro tempo, aí ele chega no vestiário, ele vê que errou. Aí ele tem que voltar pro segundo tempo. Só que ele não pode cometer um erro grave pro outro lado para compensar. Ele tem que dizer assim, ó, errei, mas agora eu não posso compensar com erro, e se qualquer coisa que eu der pro outro lado, vão dizer porque eu dei pro outro. Então, meu irmão, é uma guerra psicológica, velho. É uma guerra psicológica.